Pessoal, eu vou estar mostrando aqui um videozinho aqui a vocês, informando alguns temas aqui sobre algumas dúvidas que eu vi, muito pessoal comentar, perguntar, e é sobre essas parafusadeiras. São a bateria, geralmente algumas mudam até suas tensões. Eu tenho aqui essa daqui, ó, da Skill 12 volts, é uma bem robusta, digamos assim. Tem um torque mediano. Ela geralmente tem sua regulagem de torque aqui, ó. Essa daqui é uma da Mondial. Ela vai do 1 até o 8, 9, 10 níveis de torque. E a opção de broca, né? Para furar madeira, ferro, alguma coisa. Então os torques são para desparafusamento. Essa aqui tem um torque ótimo. Apesar que ela é pequenininha, mas o torque dela é bem, digamos, bem robusto na questão de que ela tem muita variação do torque dela. Tem muita força o motorzinho dessa, na verdade. A tensão de trabalho dela é 8,5 volts. Na verdade é 8 volts, mas na fontezinha de alimentação dela era 8,5, porém o motorzinho é de 8. Essa é 8, essa é 12. Tem uma aqui da Uau, Taos. É uma antiga, foi um rapaz que me deu de presente. Também 12 volts. Eu acredito que pelo tamanho dela, não sei, mas apesar que ela não tem nem tanto peso no motor. Essa daqui na verdade pesa muito mais que essa. A questão de robustez dessa, assim, o tamanho não tem o peso que tem essa daqui. Então, certamente, como essa tá sem baterias, é só o peso do motor e da engrenagem aqui do mandril. Certamente, o motor dessa deve ser bem mais alongado, alguma coisa. E essa, talvez, tenha muito... Carcaça. É bem gigante, porém o peso você vê que não chega ao peso dessa. Não tem como eu mostrar a vocês essa questão de peso, mas é um negócio absurdo. O peso dessa para essa. Já essa, com a bateria, pesa muito, e sem bateria também tem um peso considerável. Então certamente o motor dela é um motor bem potente, vamos dizer assim, né? Certamente o peso é o ferro do estator, ímã, alguma coisa desse tipo. Geralmente elas trabalham com campo magnético de ímã mais o induzido. Então são motores de corrente contínua. Eu vou estar mostrando a vocês aqui a dúvida, às vezes, que nem no caso eu tenho essa, que tá sem a bateria. Certamente deu problema com bateria, com carregador e ficou o motor. Dá para você reutilizar? Dá. Vamos falar disso. Essa também, ó, deu problema com a bateria. Na verdade, não foi nem com bateria, foi com... Não, realmente foi com bateria. O carregador dela tá ali, tá até bom o carregador dela. É o carregador de 8 volts, eu não me lembro se é 1 ampere. É bem baixa a corrente, que é para uma carga lenta também. Não tem para que carga rápida para forçar as baterias delas. Porém o conjunto de bateria dela deu problema e na verdade depois disso aí, do problema que já tinha dado com bateria, coisa desse tipo, deu uma queda, quebrou o pezinho onde era acoplado as baterias. A bateria dessa não era removível igual a essa daqui, por exemplo. Tem o conjunto de bateria removível, né? Então essa não era removível. Era acoplada essa sapatazinha aqui junto com o pé dela aqui, quebrou-se. O pessoal às vezes tem dúvida, pergunta: eu posso usar uma fonte de 12 volts que eu tenho aqui de 2 amperes? Porque a fonte que era dela, por exemplo, vamos, digamos, era 12 volts, 1 amperes. Aí fica aquela dúvida, mas é a fonte que faz a carga da bateria e não a fonte que alimenta esse motor. Eu vou mostrar uma coisa aqui a vocês aqui para que tenham noção do que eu estou falando, né? Essa fonte em questão aqui, que eu tenho aqui esse conjuntozinho aqui, ó, por exemplo, esse daqui é o conjunto, ó, de carga daquela dali, ó. Bateriazinha 12 volts, então é uma fonte 12 volts para carregar o conjunto de bateria 12 volts dessa parafusadeira aqui. Aqui é um transformadorzinho, não é uma fonte chaveada, é um transformadorzinho, pelo peso eu conheço que não precisa nem abrir para ver. Então nele aqui me diz aqui, ó, que ele tem uma saída de 15 volts por 0,4 amperes. Então ele tem uma saída de 15 volts por menos de meio ampere, ou seja, 400 miliamperes. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar o que eu estou mencionando aqui dessa fontezinha. Não vai ter uma foto, mas está aqui, ó. 15 volts, 0,4 amperes. Beleza. Então temos menos de 1 ampere na fonte que faz a carga dessas baterias para essa parafusadeira. Beleza. Aí é a dúvida que não mencionei que o pessoal tem. Pergunta: era uma fonte de 12 volts por 0,4 amperes. Eu posso usar uma de 12 volts com 2 amperes que eu tenho aqui, mas ele já quer ligar direto esse motor.
e não mais carga para bateria. Por quê? Porque a bateria danificou, às vezes placa de carga da bateria danificou e quer usar ele com um cabo, vamos dizer assim, de extensão para alimentar direto esse motor. Então aqui nós vamos ver isso aí, ó, se dá para usar ou não. No caso dessa, que é 8 volts, tá até aqui, 8V, 8 volts, minha fonte de bancada já está regulada em 8 volts, com saída máxima de 5 amperes, 5.0005 amperes. Vou até zerar 100% aqui a amperagem para ficar 5 amperes justo. Pronto. 5 amperes de saída com 8 volts, que é o que ela trabalha aqui, 8 volts. 8 volts, 5 amperes. E vamos ligar essa parafusadeira para nós ver o que acontece com essa amperagem, se essa amperagem é suficiente para alimentar esse motor em trabalho. Lembrando, a fonte da outra ali que eu mostrei como exemplo é daquela, mas nós vamos testar nessa também. Eu vou mostrar essa como exemplo. Trabalha com a tensão menor e eu estou liberando 5 amperes na saída da minha fonte. E esses 5 amperes é suficiente para alimentar esse motor? Eu vou ligar para vocês verem. Presta atenção no que me diz aqui, ó. Deixa eu liberar a saída aqui de tensão que eu bloqueei, pessoal, tá? Para não mexendo aqui não dar curto alguma coisa, ó. Em funcionamento tá menos de 2 amperes, tá vendo? Em funcionamento, mas veja que não tem peso nenhum nesse motor. Apenas deu partida nele. Observe que no momento da partida, praticamente foi liberando para alcançar os 5 que é que minha fonte está entregando. Então eu vou dar a partida novamente. E observa o que vai marcar aqui. Isso aqui é o que vai ser o consumo máximo na partida. E depois eu vou falar para vocês outra informação que só isso aqui ainda não é o suficiente para nós ter ideia. Ó, observa aqui nesse daqui que é da amperagem. O momento da partida aqui. 1, 2, 3. Ó, deu 4.900 e não sei o que ali. Ou seja, chegou nos 5, vamos dizer assim. Se não chegou aos 5, mas andou bem próximo. Vou dar novamente só para nós conferir se consegue captar. Deu 4.9, alguma coisa ali. Praticamente os 5 amperes. Ó, 4.999. Não passou dos 5 porque bloqueia. O máximo na saída está 5. Então teve consumo de 5 amperes apenas ao dar partida aqui nesse gatilho. Porém eu não tenho peso nenhum. Isso aqui é como é uma parafusadeira. Quando você normalmente vai dar partida, ou seja, vai ligar ela, já tem algum parafuso acoplado ou para desparafusar ou para parafusar. Então tem peso nesse mandril. Eu vou dar partida novamente aqui, pegando o mandril aqui para nós ter ideia. O torque está no mínimo, que é o 1. Ou seja, certamente ela consegue dar o torque se ela tiver capacidade, ou menos no nível 1, para nós ver aqui o que é que dá de consumo de amperagem. Com certeza não vai dar, porque é que não falei a vocês. Tá topando os 5 amperes mesmo sem carga. Imagine com carga, ó. Tá vendo? Zerou ali para 5 amperes, a fonte identifica um curto-circuito, 2 Czinho vermelho ali. Tá consumindo 5 amperes da fonte. Vou desligar para não dar aquecimento na bobina, como ela está travada. Mas você vê que não tem nem torque praticamente para partir, ó. Totalmente sem força. Eu seguraria ela com 2 dedos aqui, ó. Tá vendo? É o torque que está baixo? Não, não é. Porque senão ela estaria, a catraquinha estaria mesmo assim deslizando lá. Não consegue nem o torque, ó. 5 amperes. Então, você vê que uma fonte 8 volts, 5 amperes de saída ainda não é suficiente para alimentar essa parafusadeira. Então não tem uma maior para nós testar aqui, para medir essa corrente aqui. Até tenho, poderíamos testar em uma bateria. Você pode pegar, eu vou dar como exemplo no finalzinho aqui do vídeo, como você pode estar procurando saber qual é a fonte que você poderia, vamos dizer assim, usar para alimentar essa daqui. Nós vamos fazer até como exemplo essa própria aqui. Vamos pegar uma fonte, medir essa amperagem e ver qual seria a amperagem que ela precisa para funcionar. Eu acredito que meus equipamentos dê para nós ter uma noção disso aí. Então essa você viu que não deu nem para início, essa amperagem de 5 amperes, não conseguiu trabalhar em nada. Vamos olhar nessa, que aqui eu não falei que é bem mais maneira que aquela, certamente o motor é mais fraco. Deixa eu ver se eu identifico aqui os lados de positivo e negativo dos terminais dela ali. Não vai ter como eu identificar. Deixa eu ver. Mas como é um motor de corrente contínua, pessoal, mesmo que não identifique, apenas ele vai trabalhar com a inversão da... Parece que o carregador dessa por pouco não dá. Deixa eu ver o lado positivo desse qual é. Negativo está na direita. Então vou usar o mesmo padrão dessa. Negativo na direita. Seria lado de cá, negativo. Alimentar minha ponteirazinha negativa aqui na direita. Positivo na esquerda. Pronto.
Acredito que talvez dê o contatozinho lá no terminal. O terminal tá bem sujo, esse aqui já bem oxidado. Deixa eu dar um play para nós ver. Não deu sinal nenhum. Deixa eu ver se é mau contato das garrinhas ali. Certamente esses plugs dessa aqui tá queimado. Mas ainda partiu, pessoal. Tá boa. Eu vou partir novamente, nós vemos a amperagem. Lembrando que essa é 12 amperes, 12 volts. O consumo dessa, por mais que a potência seja idêntica àquela outra, tem menos corrente, porque a tensão dessa trabalha com a tensão maior. Então vamos usar 12. Lembrando que eu deixei 8 cravado, poderia ser uns 8,5, próximo de até 9. A amperagem cai um pouco na questão de a tensão ser um pouquinho maior. Vou deixar isso aqui em 12, 12,5. Geralmente uma tensão normal de uma bateria é 12,6 volts. Vou dar a partida e nós vemos a amperagem. Deu 4,6 na partida, tá vendo? 4,6 na partida. Lembrando que, como eu falei, essa é bem grande, mas porém um motor bem mais maneiro. Chegou a passar 5. Acenda uma luzinha vermelha aqui porque está identificando curto-circuito. Na verdade, identifica curto-circuito na questão que ultrapassou o limite que eu deixei, que foi em 5 amperes. Então, ela identificou que teve consumo acima do que eu deixei. Ó, deu 4,8 não sei o que. Deixa eu dar a partida novamente. 3,8 alguma coisa. Na verdade, não chegou nem a 4 essa daqui. Essa daqui é que eu falei, tem menos torque na partida aqui, certamente. Deixa eu olhar agora se ela consegue a catraquinha funcional. Ó, essa aqui, por exemplo, dá para você usar com uma fonte de 5 amperes, uma fonte 12 volts, 5 amperes. Você vê que mesmo eu travando aqui o mandril, a catracazinha dela tá o impacto funcionando. Consumo ali não passou de 5 amperes, nem na partida aqui travando o mandril. E ela continua 2 alguma coisa, travados em um mandril aqui, ó. Deu 4,5 na partida, pessoal. Mas mesmo eu forçando num parafuso, digamos assim, ó, tá abaixo de 2 amperes, ó. Lembrando que eu estou dando como exemplo que daria uma fonte de 5 volts, mas assim, o menos para você folgar um parafuso que fosse folgadinho. Mas se eu botar o torque máximo, vamos dizer o 5, e tentar uma partida aqui, com certeza vai dar o consumo acima de 5 amperes ali, ó. Vamos lá, eu vou travar o mandril e vamos dar a partida. Ó, 5, está identificando curto-circuito, e já não tive mais capacidade de ativar o impacto dela, que seria o motor destravar aqui, ó. Então já não teve mais essas condições. Então precisaria também de uma fonte bem acima de 5. Digamos, é que eu falei, no mínimo uns 10 amperes aí. Para que soubesse mais ou menos qual seria essa amperagem exata, teria que saber uma média de potência desse motor. Dá para nós fazer algum teste prático. No finalzinho do vídeo eu vou tentar fazer aqui para nós ver. Ter menos uma noção de qual é a potência máxima desse motor, para que esteja usando uma fonte aí com segurança e não queimar essa fonte. Porque se você usar qualquer fonte, queima com certeza. Pronto, deixa eu até agora que só vai malicar. A garra virou na posição que eu coloquei, não tem como eu pegar com os dedos lá embaixo. Pronto. Então você vê, pessoal, que é porque ela trabalha com a tensão baixa, é uma máquina pequena, mas como a tensão é baixa, a amperagem é altíssima. Então não é qualquer fonte que vai ativar um motor desse e você trabalhar com ele sem perigo de queimar o motor. Esse daqui, que eu falei, é bem pesado esse motor. Como ele trabalha também, como eu falei, com a tensão alta. Deixa eu ver aqui a polaridade dele aqui certinho. O negativo está na direita, ela em pé aqui. Então o negativo está na de cá. Como ela trabalha com a tensão alta, a amperagem um pouquinho cai. Só que, como eu falei, esse motor aqui, só o peso dele, já se dá para perceber que ele tem bem robustez, viu? E essa eu trabalho sempre com essa daqui. Então vou deixar ela aqui no impacto de nível 1. Bem macio o impacto dela, ó. Isso aqui para eletrônico, para ver eu trabalhando aqui, apesar que ela é bem robusta, mas como ela tem um impacto bem macio, tá vendo? Tá no 1, ela já tá ativada a catraquinha. Com certeza ela que vai funcionar no 1 também, para nós ver aqui a catraquinha dela. Vou dar a partida para nós ver. Deu 4,3, só de uma partidazinha rápida que eu dei. Passou de 5, é porque é rápido, a fonte não identifica para nós ver, mas acendeu a luzinha vermelha que identifica curto-circuito porque ultrapassou os 5 amperes. Eu vou novamente. Ó, passou de 5. Só na partida passou de 5. Só que, como eu falei, a catraquinha dessa é bem macinha, ó. No nível 1. Tá numa parafusa ver que não precisa de quase aperto, ó. Ela tem uma regulagem ótima, tá vendo? Eu vou segurar aqui, vamos dar aqui a catraca ativada. Para ver mesmo que ela, só com essa catraquinha aqui, qual é o consumo médio dela usando o impacto. Ó, 2,3 amperes, ó, com impacto ativado. No 2, já talvez não ative mais, ó. Ó, no 2 foi para 3,5.
Então você já vê, uma fonte de 5 amperes também não funciona essa daqui. Agora, pessoal, eu acredito que tenha mostrado a vocês um pouquinho, só para vocês terem ideia. Essas parafusadeiras aqui, no mínimo, eu estou botando no mínimo mesmo 10 amperes para você estar usando uma fonte para alimentar elas direto. Isso é o mínimo possível. Eu teria que fazer um teste no impacto dela mais alto, no caso dessa daqui. Eu acho que é o 5 o impacto dela mais alto. Tirou aqui a tinta aqui, deve cair por aqui dentro, comeu aqui a tinta, não dá mais para eu saber quais os impactos aqui por número. Mas eu sei por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O último é para furar ferro, alguma coisa. 5 impactos ela tem e a opção de furar madeira ou ferro. Então por aí nós tem ideia, bem macio o impacto dela. Por aí nós tem ideia de consumo de corrente dela. Com a bateriazinha dela é uma ótima parafusadeira essa bicha. O impacto no 5 tem muita força essa bicha. Ó. Não tá conseguindo. Acho que a bateria dela tá arriada, pessoal, tá. A bateria dela tá sem carga. Depois eu vejo aí. Então vou tentar agora, vou dar uma pausinha no vídeo para nós não ficar com o vídeo tão longo. Vou tentar aqui uma ideia para nós testar aquela pequenininha. Ver como é que nós saberíamos uma fonte exata para uma bichinha dessa aqui. Então pessoal, continuando aqui, já estou com o circuito montado. Vou usar uma bateria de moto que me consegue entregar a amperagem que eu vou precisar para acionar ela. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Comum e amperes. Eu bobei aqui, eu falei, não uso nunca nessa escala aqui não. Deixa eu botar essa de amperes a vermelha, para continuar o comum lá no canto dela. Como ele insere o negativo do multímetro no positivo da bateria. Negativo do multímetro no positivo da bateria, que é o comum. E o positivo da bateria no negativo na verdade, o positivo do multímetro no positivo aqui. Deixa eu ver aqui. Essa ponteira vermelha nessa conexão aqui está dizendo volts, ohms, capacitância. E não tem corrente. Então as escalas de corrente seriam essas. E aqui é o comum. Comum é comum, sempre vai estar nesse ponto ali. Então vamos novamente à nossa corrente. Vou dar a partida nele para nós ver. 2,5 amperes sem carga. Agora para me testar ele com carga é onde vai ser mais difícil. Mas deixa eu testar aqui uma fitazinha isolante. Botar na ponteira dele. Fica os vídeos grandes, pessoal. Nós mostrar muita coisa, mas é bom para aprender. Não deixa de curtir o canal, se inscrever. Se tiver alguma opiniãozinha de vídeo aí para deixar, não, faça vídeo assim. Outro não se passa qualquer um, quer saber se aprende. Ou seja, deixa o que você achou aí. Não esquece de curtir o vídeo, ou se não curtiu, descurtiu. Deixa aí sua opinião sobre o que é, sobre o conteúdo. Então, deu certo. Então, ó, tá no 1, eu vou só segurar travado para nós ver a amperagem dali, ó. 5 amperes e pouco. Lembrando que a tensão tá bem acima dele, então 5 e pouco é um terço de 5 pontos, deixa eu ver aqui qual foi. Ficou 5,6, próximo de 6. Então um terço disso aí seria mais ou menos 2 amperes e pouco. Em 8 volts estaria próximo para isso, porque como eu falei, está forçando a bobina a receber uma amperagem acima do que deveria devido à tensão a mais. Deixa eu botar aqui no impacto 2 para nós ver. Vai subir um pouco, talvez chegue a 7. 5,6. Vamos ao 3. 6 alguma coisa. Eu não estou forçando muito o motor, pessoal, para não cuidar. Deixa eu botar no 10. Essa tem muita força no 10 aqui, viu? Então tive ali um consumo máximo de 6 amperes. Não vou forçar muito para não danificar o motor dela. Além de eu estar aplicando tensão acima do normal, estou travando o mandril muito assim na questão de forçando o máximo dela também, né? Ó. O multímetro não está nem conseguindo mais medir ali. Ó. Bateria está arriando também, viu, pessoal? Já vi que ela não está mais com aquele torque de partida. A bichinha está ainda primeiro. O motor você vê que nem tem a amostra de aquecimento. Mas a bateria também está arriada, essa bateria ali. Ó. Consumo de 6 ponto alguma coisa e não tem partida mais no motor. Bateria que arriou. Vou só medir ela para nós confirmar. Então você vê que deu média de um consumo médio de 6 amperes. Mandril travado. Que é o consumo máximo desse motor aqui em 12 volts. Ó. Tá até caindo já, a bateria não está conseguindo na verdade mais entregar o que precisa. Então por aqui você vê um consumo médio de, vamos dizer, uma fonte de 10 amperes mais ou menos consegue trabalhar com essa bicha. Ela vai ter um consumo máximo aqui de 6 amperes, a fonte vai estar com 4 amperes de folga. Mas isso aí também é o mínimo possível que você vai poder estar usando uma dessas aqui.
Lembrando que essa daqui, como eu falei, tá com 12, eu estou aplicando 12, estou aplicando tensão acima de que o que ela suporta. Tá forçando o motor a receber a amperagem que não devia. Então vamos dizer, se ela chegou a 6, eu vou botar um terço de 6, mais ou menos 2. 2 é o consumo máximo dela? Não é, porque essa fonte aqui me mostrou que não era. Em 12 volts ela passou de 5. Então que certamente minha bateria também está arriada, não está conseguindo mandar a tensão que ela precisa. Se não fosse essa adaptação que eu tirei as ponteiras daqui para adaptar para aqui, eu ia jogar 12 volts daqui para cá, ao menos para dar uma carga rápida nessa bateria, para nós fazer um teste final. Pausaria esse vídeo aqui um instantezinho, mas é muita coisa para adaptar, pessoal. O vídeo já está um tamanho um tanto suficiente para nós ter noção do que eu queria passar para vocês aí, viu? Pelo menos vocês aprenderam aí que não é qualquer fonte que vai ligar uma parafusadeirinha dessa, por menorzinha que ela seja, no mínimo uns 10 amperes. Se tiver acima de 10, melhor ainda. Pode ser 20, 30, 100, 200, 1000. Não pode ser abaixo de 10. Por mais fraquinha que ela seja, no mínimo uns 10. E 10 é que eu falei, você tem que analisar, que nem no caso daquela minha maiorzinha que eu mostrei aqui, ó. No caso dessa aqui, eu sei que essa aqui com 10 amperes não vai trabalhar. Ela vai até funcionar, mas sujeito queimar a fonte. Elas não marcam, geralmente não marcam potência dela. Você vai ver talvez potência no manual. O manual dela talvez marque aqui a potência máxima desse motorzinho dela aqui. Mas nela em si não tem. Mostra só que é 12 volts, que é a tensão do trabalho. A perfuração dela. Então pessoal, tamo junto. Não deixa de curtir, se inscrever no canal.